Era um fim de tarde, e eu estava indo de volta para a cidade depois de um longo dia de trabalho no campo. Como sempre, peguei a estrada de terra, um atalho que cortava o mato e me economizava pelo menos meia hora de viagem. Não era o caminho mais seguro, mas eu já estava acostumado com ele. Sabia de cor todas as curvas e o som dos pneus batendo na terra molhada sempre me dava uma sensação estranha, mas reconfortante. Naquele dia, a chuva tinha começado a cair de repente. Não era uma tempestade forte, mas o suficiente para deixar o terreno escorregadio. Quando o céu escureceu completamente, eu já estava mais da metade do caminho. Tudo estava tranquilo, e eu estava ouvindo uma música calma, pensando nas coisas que faria quando chegasse em casa. Foi então que, à distância, vi alguém na estrada. A figura parecia estranha, meio distorcida pela névoa fina que se formava com a chuva. Não parecia ser uma pessoa caminhando, mas sim alguém parado no meio do caminho. Eu reduzi a velocidade do carro para ver melhor, e, à medida que me aproximava, vi que era um homem, com um casaco pesado e uma mochila. Ele estava de costas para mim, olhando fixamente para a estrada. Algo na cena me deu um arrepio. Eu parei o carro. Não queria ser rude, então pensei em oferecer ajuda. Talvez ele estivesse com o carro quebrado ou perdido, mas algo em sua postura me fez hesitar. Ele não se movia, nem reagia ao som do motor. Fiquei ali, parado, observando-o. Mesmo com a chuva, ele não parecia incomodado. Não se mexia nem um pouco, como se fosse feito de pedra. Decidi seguir meu caminho, mas, antes que eu pudesse dar a partida, algo dentro de mim me disse para olhar para trás. Quando olhei, ele havia se virado de repente e estava olhando diretamente para mim. Seus olhos, intensamente fixos, estavam vazios, como se não houvesse alma alguma por trás deles. Era como se o homem estivesse esperando algo. Um arrepio gelado percorreu minha espinha, mas eu ignorei e segui viagem. No entanto, quando passei dele, o homem começou a andar em direção ao meu carro. Não corria, mas andava de maneira estranha, como se estivesse flutuando sobre a terra. Senti meu coração acelerar. Olhei para o retrovisor e vi que ele estava se aproximando muito rápido, mais rápido do que um ser humano poderia andar. Meu corpo reagiu automaticamente e acelerei o carro. A estrada estava molhada e os pneus patinaram por alguns metros antes de grudar firmemente no asfalto. Olhei para trás novamente e o homem não estava mais lá. Minha mente tentou convencer meu corpo de que eu estava apenas imaginando coisas. A chuva, o cansaço, tudo parecia ter me confundido. Mas o medo não desapareceu. Eu olhei novamente pelo retrovisor e, desta vez, vi algo ainda mais estranho. O homem estava no meio da estrada, mas agora, ele estava apenas parado, observando o carro. Eu tentei aumentar ainda mais a velocidade, mas a estrada estava cada vez mais estreita, e eu não conseguia ver muito além dos faróis do carro. Então, de repente, a visão dele desapareceu. Não era como se ele tivesse sumido ou corrido para o mato. Ele simplesmente desapareceu. E o que me deixou ainda mais apavorado foi o som que começou a ecoar em meus ouvidos, como um sussurro. Um sussurro baixo e repetitivo, que se misturava com o som da chuva batendo no para-brisa. Algo dizia meu nome. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu queria parar o carro, mas, ao mesmo tempo, sabia que algo terrível estava acontecendo ali. A sensação de estar sendo observado, de estar sendo perseguido, era insuportável. De repente, o sussurro se transformou em uma risada baixa e maligna, vinda de dentro do carro. Não era a minha voz, nem a de alguém que estivesse comigo. Era uma risada fria, distante, como se fosse algo que estava acontecendo dentro da minha cabeça. Desesperado, acelerei o carro ainda mais, tomando as curvas da estrada com uma velocidade que sabia ser arriscada. O medo estava me dominando, e eu não sabia o que fazer. O som da risada não parava. Só aumentava, como se estivesse crescendo dentro do carro, até que, finalmente, a risada se transformou em um grito agudo. Eu fechei os olhos por um segundo, temendo o pior. Quando abri os olhos novamente, o carro parou abruptamente, e tudo ficou em silêncio. O carro estava parado, e não havia mais ninguém na estrada. Olhei para trás e não vi o homem. Olhei para os lados e não vi nada. A chuva continuava caindo, mas o que mais me aterrorizava era o fato de que, apesar do silêncio, a sensação de que algo estava à espreita, esperando por mim, permanecia. Eu não conseguia mais pensar direito. Minha cabeça estava girando, e o medo me impedia de agir. Percebi que estava completamente sozinho, no meio da estrada, em um lugar onde não havia mais ninguém.
O que quer que tivesse me seguido, ou o que quer que fosse aquela presença na estrada, nunca mais apareceu, mas a sensação de terror permaneceu em minha mente. Eu finalmente consegui voltar para casa, mas as imagens daquele homem e a risada sinistra nunca saíram da minha cabeça. Hoje, sempre que passo por aquela estrada, algo dentro de mim se agita. Eu olho para as sombras à minha volta, temendo ver aquela figura de novo, me observando da beira da estrada. Embora eu tente racionalizar, a verdade é que não sei o que aconteceu naquela noite, e, em algum lugar dentro de mim, sei que nunca vou conseguir entender. O medo de não saber o que realmente aconteceu, de não saber quem ou o que estava me perseguindo, é o que mais me assusta até hoje. Se você está gostando dos relatos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Agora vamos continuar com os relatos. Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa, muito menos alguém que acreditasse em histórias de fantasmas ou aparições. Porém, uma experiência que vivi há alguns anos mudou completamente minha perspectiva sobre o que realmente pode estar oculto no mundo. Às vezes, quando penso nela, ainda sinto o arrepio percorrendo minha espinha, como se estivesse revivendo cada minuto daquele pesadelo. A história começa em uma noite fria de outono, quando eu e alguns amigos decidimos fazer uma viagem de fim de semana para uma área rural afastada da cidade. Era para ser uma aventura divertida, sem grandes expectativas. O plano era simples: passar a noite em uma casa de campo isolada, longe da civilização, fazer um churrasco, claro, beber algumas cervejas para relaxar. Eu conhecia a casa porque meu amigo Lucas havia passado férias lá quando era mais jovem. Ele garantiu que seria um ótimo lugar para se desconectar e aproveitar o tempo juntos. E eu estava empolgado com a ideia de escapar da rotina diária e do barulho da cidade. A casa ficava no alto de uma colina, cercada por uma floresta densa. Quando chegamos, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o estado da casa. A construção era antiga, com a pintura desbotada e as janelas quebradas. Mas, mesmo assim, ainda tinha algo de misterioso e imponente nela. O tipo de lugar que você não quer visitar à noite, mas que, por alguma razão, se sente atraído a explorar. Depois de descarregar as malas e fazer uma rápida visita pela casa, começamos a acender a churrasqueira e nos acomodar ao redor dela, preparando o jantar. Estávamos animados, rindo e conversando, sem perceber que a noite estava caindo rapidamente. Foi depois de escurecer que as coisas começaram a ficar estranhas. Estávamos todos no quintal, comendo e bebendo, quando um de nós, Pedro, se ofereceu para ir até o banheiro, que ficava dentro da casa. Ele demorou um pouco mais do que o normal, mas não achamos estranho. No entanto, quando ele voltou, estava visivelmente pálido e com uma expressão perturbada. "Tem algo estranho lá dentro", ele disse, quase sussurrando. Todos rimos, achando que era apenas uma brincadeira de Pedro, mas a sua aparência de medo nos fez perceber que ele estava falando sério. "Eu vi uma sombra se movendo na casa", ele continuou. "Não havia ninguém lá, mas parecia que algo estava se movendo pela casa, de um lado para o outro." Todos olharam uns para os outros, mas ninguém fez muito caso daquilo, afinal, estávamos todos um pouco alcoolizados, e a noite fria e sombria certamente podia mexer com a nossa imaginação. Decidimos continuar a noite normalmente. Fizemos mais alguns brindes e rimos do medo de Pedro. Mas, por dentro, eu estava começando a me sentir desconfortável. Algo naquela casa parecia estar nos observando, como se houvesse algo ou alguém lá dentro. Por volta da meia-noite, Lucas sugeriu que explorássemos a casa. Ele parecia entusiasmado, como se já soubesse exatamente o que queria fazer. Então, saímos para dentro da casa, lanternas em mãos, decididos a ver o que se passava lá. Subimos para o segundo andar, onde as paredes estavam cobertas de poeira e teias de aranha. O piso rangeu a cada passo, e o cheiro de mofo estava forte no ar. Lucas nos conduzia pelas passagens apertadas, rindo e dizendo que isso tudo era apenas parte da diversão, enquanto nós ficávamos cada vez mais tensos. Chegamos a um corredor longo e escuro. O ambiente estava tão silencioso que até o som dos nossos passos parecia ecoar demais. Então, uma porta ao final do corredor chamou minha atenção. Ela estava entreaberta e parecia diferente das outras, como se fosse mais antiga ou tivesse sido fechada recentemente. "Vamos ver o que tem ali", sugeriu Lucas, que não demonstrava nenhum sinal de medo. Aproximamo-nos lentamente da porta e, ao empurrá-la, fomos surpreendidos por um cheiro forte e nauseante, algo como carne podre.
Mas o que mais me impressionou foi o que encontramos dentro. O quarto estava completamente vazio, exceto por uma cadeira velha e uma grande mancha de sangue seca no chão. Eu, que não costumava me assustar facilmente, senti meu estômago embrulhar de forma instantânea. O quarto tinha uma sensação opressiva, como se alguém tivesse morrido ali há pouco tempo, e a sensação de desconforto só aumentava. Foi nesse momento que ouvimos um barulho vindo do andar inferior. O som era de algo ou alguém se arrastando pela casa. O medo tomou conta de todos nós, e fomos imediatamente até a escada para verificar o que estava acontecendo. Quando chegamos lá embaixo, vimos algo que jamais esqueceríamos: uma figura encapuzada, de costas para nós, caminhando pela casa com passos lentos e pesados. A figura não reagiu à nossa presença. Ela apenas continuou seu trajeto, indo em direção à porta dos fundos. "Quem é você?" gritei, tentando desesperadamente entender o que estava acontecendo. A figura parou por um momento e então se virou lentamente. Seus olhos estavam vazios, como se não houvesse mais vida neles. O semblante era pálido, e sua expressão era de total indiferença. Antes que pudéssemos reagir, a figura desapareceu na escuridão da floresta, como se tivesse se dissolvido no ar. Ninguém se atreveu a seguir. O medo era tanto que decidimos sair imediatamente da casa. Correndo para os carros, chegamos à estrada, mas, por mais que tentássemos explicar o que vimos, ninguém parecia acreditar em nós. Quando contamos à polícia, eles não encontraram nenhuma pista de que alguém estivesse por ali. A casa estava vazia, e a única evidência que restou foi a mancha de sangue no chão do quarto. Ficamos todos abalados, sem entender o que realmente aconteceu naquela noite. Por muito tempo, tentei racionalizar o que vi, mas a sensação de estar sendo observado, como se algo estivesse à espreita, nunca me deixou. Desde então, sempre que passo por aquela estrada, o medo retorna, e a lembrança da figura na casa abandonada na colina permanece viva na minha mente. O que aconteceu naquela noite não tem explicação. Talvez tenha sido uma ilusão da nossa mente, mas o sentimento de terror que tomamos conta de mim é algo que nunca mais poderei esquecer. Eu nunca fui de acreditar em histórias de terror. Sempre achei que era tudo fantasia, coisas criadas para assustar as pessoas. Mas depois do que aconteceu, sei que o terror é real, e ele pode se manifestar nos momentos mais inesperados. Era uma sexta-feira à noite, e eu estava voltando de uma viagem de trabalho. A estrada estava vazia. A única coisa que eu conseguia ouvir era o som dos pneus do meu carro cortando o asfalto. A chuva estava caindo forte, dificultando a visibilidade, mas eu estava tão cansado que mal conseguia manter os olhos abertos. Eu estava a umas 2 horas de casa quando decidi parar em um posto de beira de estrada para descansar. O posto parecia normal. Não era grande, mas tinha uma lanchonete, alguns poucos carros estacionados e uma luz forte que iluminava a área. Entrei, comprei um café e me sentei para tentar relaxar um pouco. A ideia era seguir viagem mais tarde, quando o cansaço passasse, mas naquele momento, eu só queria um pouco de descanso. Quando terminei meu café, resolvi dar uma volta ao redor do posto. Algo no ar me incomodava, mas não sabia exatamente o que era. O posto estava quieto, mas não havia ninguém em seus arredores, além de um caminhão estacionado mais à frente. Foi então que um homem apareceu. Ele tinha um jeito estranho, como se estivesse observando a todo momento. Ele estava vestindo um casaco escuro, com a capucha levantada, o que dificultava ver seu rosto. Ele se aproximou lentamente. De repente, me cumprimentou. Sua voz era baixa, quase como um sussurro. "Você está indo para onde?" ele perguntou. Não sabia muito bem o que responder, mas disse que estava voltando para casa. Ele ficou em silêncio por um momento, apenas olhando para mim. O silêncio entre nós parecia denso, e isso me deixou desconfortável. "Quer dar uma carona?" ele perguntou de repente. "Estou indo na mesma direção. Não custa nada, né?" Aquela oferta me soou estranha, e imediatamente me recusei. Eu estava cansado, mas nunca aceitei caronas de estranhos. Dizia a mim mesmo que tinha aprendido a lição sobre isso desde jovem. O homem não insistiu, mas me lançou um olhar tão penetrante que eu senti algo estranho na espinha. Ele então se virou e caminhou em direção ao caminhão que estava estacionado. Ao vê-lo se afastando, um arrepio percorreu minha pele. O que me incomodava mais era a sensação de que ele já sabia demais sobre mim, sem ao menos termos conversado muito. Havia algo nas suas ações que não fazia sentido, algo que não se encaixava.
Resolvi voltar para o meu carro e retomar a viagem, ainda sentindo uma estranha sensação de que estava sendo observado. Ao chegar ao carro, olhei pela janela e o vi novamente, parado ao lado do caminhão, como se estivesse esperando. Não demorou muito até que ele se afastasse mais uma vez, subindo no caminhão e começando a manobrar para sair. Continuei minha viagem, mas o desconforto não me deixou. A estrada parecia cada vez mais deserta, e a chuva não dava sinal de diminuir. Eu ficava olhando pelo retrovisor constantemente, já que a sensação de estar sendo seguido não me abandonava. Algumas horas depois, vi as luzes de um carro se aproximando de trás, mas não pensei muito sobre isso, até que o carro começou a me seguir de perto. Fui para o acostamento para ver se ele passava, mas ele simplesmente diminuiu a velocidade e ficou atrás de mim. O que antes parecia ser uma simples coincidência agora se tornava inquietante. Eu podia ver as luzes do carro refletindo no retrovisor, e isso só me deixava mais nervoso. A estrada estava vazia e, cada vez mais, parecia que tudo ao redor estava em total silêncio. O carro seguiu atrás de mim por mais de meia hora, até que, em um dado momento, ele se aproximou ainda mais. A sensação de que algo estava errado aumentava a cada segundo. Decidi acelerar e tentar me distanciar. Olhei para o painel e vi que já estava a mais de 100 km por hora, mas o carro continuava lá, logo atrás, com os faróis fortes e próximos demais. Meu coração estava disparado. Não sabia o que fazer, e quando percebi, já estávamos em uma parte da estrada onde não havia mais postos ou áreas de parada. Eu estava completamente sozinho, e a sensação de estar sendo perseguido se tornou ainda mais forte. Foi quando o carro, de repente, piscou os faróis e começou a ultrapassar. A pressa com que ele se aproximou me fez acelerar ainda mais, mas ele passou por mim e me olhou pela janela com um sorriso assustador. Não era um sorriso qualquer. Era uma expressão vazia, quase como se ele soubesse algo que eu não sabia. Eu não consegui ver mais nada dele, já que ele desapareceu na curva à frente, mas o que me perturbou foi a sensação de que eu estava sendo deixado para trás, como se ele estivesse me avisando de alguma coisa. Continuei dirigindo, sem olhar para trás, até finalmente chegar à minha cidade. Na manhã seguinte, ao chegar em casa, fui verificar as notícias e vi algo que me gelou a espinha. Um caminhão que havia sido encontrado abandonado em uma estrada próxima, com sinais de que seu motorista havia desaparecido. Não havia mais nenhum vestígio dele, apenas uma mensagem escrita no vidro com algo que parecia ser sangue. Você foi o próximo. Eu nunca soube se era a mesma pessoa que havia me seguido, mas a sensação de que algo estava errado naquele posto nunca me deixou. Até hoje, fico me perguntando se aquele homem estava me vigiando, esperando por algum motivo desconhecido. Algo em mim sabe que aquele encontro não foi apenas uma coincidência. Desde aquela noite, sempre que viajo sozinho, algo dentro de mim me avisa para ficar atento, porque sei que nem sempre podemos ver o perigo até que ele esteja bem diante dos nossos olhos. Trabalhei como vigia noturno em um hospital psiquiátrico durante alguns anos. Um trabalho que parecia simples, garantir que tudo estivesse em ordem durante a noite, fazer as rondas e reportar qualquer irregularidade. O turno era solitário, silencioso, com apenas o som distante de aparelhos e os sussurros dos pacientes que raramente dormiam. Nunca me incomodei com a rotina até aquela noite, uma noite que jamais irei esquecer. Eu havia trabalhado como vigia há meses, por mais que fosse isolado, estava acostumado com o ambiente do hospital. Os corredores longos e mal iluminados, as portas de ferro pesadas e os ecos das vozes dos pacientes que se misturavam aos meus próprios pensamentos. Mas naquela noite, tudo parecia diferente. O hospital estava mais quieto do que o normal. Os barulhos dos pacientes e os alarmes que costumavam tocar de vez em quando estavam ausentes. Eu não conseguia me livrar de uma sensação estranha, como se o lugar estivesse vazio, mas de uma forma sinistra. Era por volta das 3 da manhã quando decidi fazer a minha ronda de rotina. Não havia ninguém no posto de enfermagem e as luzes dos corredores estavam fracas, emitindo um brilho pálido que deixava tudo ainda mais sombrio. A enfermeira do turno anterior havia me avisado sobre uma situação estranha com um dos pacientes, mas ela parecia nervosa demais para falar sobre isso. Não dei muita importância àquela conversa, pois, na minha experiência, os pacientes de um hospital psiquiátrico são excêntricos, mas raramente violentos. Enquanto caminhava pelos corredores vazios, ouvi uma porta bater. Não era uma porta qualquer, mas a porta do quarto 213.
onde o paciente chamado Augusto estava internado. Ele era um homem de meia idade, com uma história de distúrbios psiquiátricos graves. Sua condição mental o tornava imprevisível, mas nada que fosse motivo de grande preocupação. Ao me aproximar do quarto, percebi que a porta estava entreaberta. Estranho, porque eu tinha certeza de que ela estava trancada quando passei por ali antes. Com a lanterna em mãos, empurrei a porta lentamente. O quarto estava vazio, mas o colchão estava todo bagunçado, e havia marcas de algo pesado arrastando no chão. O cheiro de algo enjoativo, como um odor metálico, pairava no ar. Quando comecei a vasculhar o quarto, um grito agudo e desesperado ecoou pelo corredor. Era inconfundível. Era a voz de Augusto, mas algo estava errado. Ele estava gritando com tanta força, tão desesperado, que mal conseguia entender o que ele dizia. Imediatamente corri para o local de onde o som vinha, que era um dos outros quartos de pacientes. Quando entrei, vi Augusto de pé no meio do corredor, com os olhos arregalados, suando e murmurando algo incompreensível. Ele estava coberto de suor e tremendo, parecendo completamente fora de si. Ele me viu e começou a gritar em pânico. Eles estão vindo. Eles estão vindo para me pegar. Ele se jogou no chão, arrastando-se até a parede com um olhar de terror profundo. Eles estão esperando na sala escura, no fundo do corredor. Ninguém pode sair. Eu estava em pânico, mas não sabia o que fazer. Tentei acalmá-lo, dizendo-lhe que estava tudo bem, que ele estava seguro ali. Mas ele apenas balançava a cabeça violentamente, como se não estivesse me ouvindo. Ele continuou se arrastando para o fundo do corredor, apontando para uma porta fechada e dizendo em voz baixa, quase como um sussurro: "Eles estão lá. Eles estão esperando." Aquela porta era uma das mais antigas da ala, trancada desde que eu comecei a trabalhar ali. Nunca ninguém soubera o que estava atrás dela, mas todos os funcionários e pacientes falavam sobre aqueles que estavam lá, algo que ninguém nunca explicou direito. Algumas lendas urbanas diziam que era um antigo paciente, outros falavam sobre uma experiência médica que deu errado. Mas de qualquer maneira, a porta nunca foi aberta, e ninguém sabia o que havia atrás dela. Tentando manter a calma, pedi para Augusto se afastar da porta e segurei seus braços. Ele estava tão fraco que, com um simples puxão, consegui trazê-lo para longe. Quando ele finalmente se acalmou, olhou para mim com um olhar aterrorizante e sussurrou: "Eles não vão nos deixar ir embora." Nessa hora, as luzes começaram a piscar. Eu olhei para o teto, confuso. As luzes do hospital raramente falhavam, mas à medida que elas começaram a piscar mais rapidamente, uma sensação de pânico tomou conta de mim. Eu sabia que algo estava muito errado. O que estava acontecendo ali não era normal. Decidi sair correndo do corredor e ir até o posto de enfermagem. Quando passei pelo quarto 213 novamente, algo ainda mais bizarro aconteceu. A porta estava completamente aberta, e a luz do corredor revelou uma sombra se movendo rapidamente na direção da janela. Era como se alguém estivesse se esgueirando dentro do quarto, mas não havia ninguém visível. Senti o meu estômago revirar, e meu instinto foi correr em direção ao posto de enfermagem. Quando lá cheguei, a enfermeira estava em pânico, falando rapidamente sobre a falha no sistema de segurança do hospital e como os pacientes estavam agitados. Antes que eu pudesse perguntar mais, ela me interrompeu, dizendo que o diretor queria falar comigo. Fui até o escritório do diretor, e lá encontrei ele e alguns outros funcionários, todos visivelmente tensos. O diretor me pediu para deixar o hospital imediatamente, dizendo que algo estava errado e que precisávamos sair daquele lugar. Eu não sabia se o que estava acontecendo era um surto coletivo de pânico ou se havia algo muito mais sinistro, mas eu não questionaria. Saí daquele hospital naquela noite e nunca mais voltei. O diretor fechou as portas logo depois daquela noite, e o hospital psiquiátrico foi desativado por completo. Não se falou mais sobre o que aconteceu, mas, durante todos esses anos, tenho pesadelos com aquele corredor vazio e com os sussurros de Augusto, dizendo que eles ainda estão esperando no fundo daquele corredor. Nunca soube o que estava realmente acontecendo ali, mas uma coisa é certa: algo muito mais terrível do que qualquer doença mental estava se escondendo naquele lugar. E agora, mesmo depois de todos esses anos, não consigo esquecer o olhar aterrorizante de Augusto e as palavras que ele disse. Eles estão esperando. Eu sou caminhoneiro. Viajo pelas estradas o tempo todo, e como todos os motoristas, já experimentei aquela sensação de solidão. Mas o que aconteceu naquela noite
sozinho, no meio do nada, foi algo que nunca consegui entender completamente. Era uma noite normal. A estrada estava vazia, sem qualquer carro à vista. Eu já estava no meio de uma longa viagem e precisava encontrar um lugar para descansar, mas a única coisa que eu via à minha frente era o breu da noite, iluminado apenas pelos faróis do meu caminhão. As horas pareciam se arrastar e eu não via a hora de chegar ao meu destino. Estava em uma parte da estrada que nunca gostei de atravessar. Era uma estrada estreita, sinuosa, cercada por árvores altas e uma neblina que parecia densa demais, como se fosse de outro mundo. Naquele trecho, praticamente não havia sinal de celular, e tudo parecia parado, como se o tempo tivesse se congelado. Isso já me dava calafrios, mas como não sou de me assustar facilmente, segui em frente. De repente, a luz do farol do meu caminhão iluminou algo estranho à beira da estrada. Eu reduzi a velocidade, pois pensava que talvez fosse algum animal. Mas ao me aproximar, percebi que não era um animal. Era um homem, em pé, com uma aparência desleixada e um olhar vazio. Ele estava parado ali, como se estivesse esperando por alguém. Fui pegando um pouco de distância e quase passei reto, mas o que me fez parar foi um gesto que ele fez. Ele levantou a mão, como se estivesse pedindo carona. Olhei para ele com cautela. Não parecia ser alguém que estivesse em perigo, mas algo sobre ele estava errado. O modo como ele se manteve parado e imóvel no meio da estrada fez meu instinto de sobrevivência disparar. No entanto, sendo um bom samaritano, resolvi parar. Talvez ele estivesse perdido, ou precisando de ajuda. Depois de tudo o que já vi nas estradas, pensei que essa seria apenas mais uma das muitas histórias que eu teria para contar. Mas, naquele momento, eu mal sabia o que estava prestes a enfrentar. Ele entrou no caminhão sem dizer uma palavra, e assim que fechou a porta, o clima dentro do veículo mudou. Ele não olhou para mim, apenas ficou ali, com os olhos fixos na estrada. Seu cheiro era forte e desagradável, algo que eu não conseguia identificar, mas era como se ele estivesse imerso em algo podre. Eu tentava focar na estrada e não pensar no que estava acontecendo, mas aquela sensação desconfortável no ar não me deixava em paz. Tentei puxar conversa, algo para aliviar a tensão. Perguntei de onde ele vinha, se precisava de ajuda, mas ele não respondeu. Apenas olhava fixamente à frente. A estrada continuava deserta, a neblina aumentando, e a escuridão parecia envolver o caminhão. Em determinado momento, ele virou a cabeça lentamente, encarando-me com um olhar vazio, e disse, com uma voz baixa e rouca: "Você está indo para o fim da estrada." Eu tentei entender o que ele queria dizer, mas, na hora, ignorei. Apenas dei um sorriso forçado e continuei dirigindo. Mas as palavras dele ficaram ecoando em minha mente, como se algo estivesse me alertando. Eu sabia que devia ficar alerta, mas como o tipo de pessoa que sou, não queria dar muita atenção. Mas então, algo estranho aconteceu. O ar no caminhão começou a esfriar, mesmo com o motor ligado e os vidros fechados. Não conseguia entender o que estava acontecendo, mas eu estava começando a ficar cada vez mais desconfortável. Eu percebia que ele estava cada vez mais próximo de mim, sua presença começando a me sufocar. Foi quando ele finalmente falou de novo: "Oh, não há mais volta agora." Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Algo não estava certo, mas eu já estava na estrada há horas e não sabia o que fazer. Então, sem mais aviso, ele puxou uma faca da jaqueta e a colocou no meu pescoço. O medo tomou conta de mim. Ele não estava ali para pedir uma carona, ele estava ali para me fazer mal. "Desça do caminhão", ele ordenou, sua voz mais baixa, mas imponente. Eu estava em pânico. Não sabia se ele estava maluco ou se estava apenas tentando me assaltar, mas a faca perto do meu pescoço me fez pensar que talvez ele fosse capaz de algo muito pior. Meu coração batia rápido, e eu sabia que, se não fizesse o que ele queria, ele me mataria ali mesmo. Com as mãos trêmulas, eu parei o caminhão, e ele me forçou a sair, me empurrando para o lado da estrada. A estrada estava completamente deserta, e a neblina parecia mais espessa do que nunca. Eu sabia que estava em um ponto sem retorno, sem ajuda. O homem não me disse nada enquanto me forçava a andar. Eu mal podia ver algo ao redor, exceto o brilho das luzes do caminhão refletindo na névoa. Ele me empurrou até uma pequena área ao lado da estrada, onde a neblina se tornava ainda mais espessa. Então, ele parou de andar e me olhou de perto, com os olhos vazios. "Oh, não tem como voltar", ele repetiu, e então, riu, uma risada baixa e estranha. Foi quando percebi o quão frágil era a situação.
Eu sabia que ele estava prestes a fazer algo terrível, e meu corpo estava em um estado de pânico. Mas, num movimento rápido, eu aproveitei a distração dele, dei um empurrão com toda a minha força e corri de volta para o caminhão. Meu coração estava batendo forte, e eu podia ouvir a respiração pesada do homem atrás de mim. Eu consegui entrar no caminhão, liguei o motor e acelerei como nunca. Olhei para trás apenas uma vez, e vi o homem parado na estrada, como se estivesse me observando, imóvel na neblina. Cheguei à cidade mais próxima e procurei ajuda imediatamente. Chamei a polícia, mas quando voltaram ao local, o homem havia desaparecido sem deixar rastro. Não havia marcas, não havia nada que pudesse provar o que aconteceu. Desde aquele dia, algo dentro de mim mudou. A estrada, que antes era meu lar, agora era um lugar de terror. Sempre que me lembro daquela noite, sinto um nó no estômago. O que aconteceu ali ainda me assombra, e até hoje, não consigo entender como alguém poderia ser tão frio, tão implacável. Eu continuo dirigindo pelas estradas, mas a sensação de que estou sendo observado nunca desapareceu. A cada curva, a cada parada, sinto os olhos do homem da estrada me vigiando. Nunca fui supersticioso. Nunca acreditei em coisas como espíritos ou fantasmas. Mas o que vivi naquela noite, sozinha em uma estrada deserta, me fez questionar até onde a realidade pode ser mais aterrorizante do que qualquer história sobrenatural. Eu estava voltando para casa depois de uma viagem de negócios. A estrada era a mesma de sempre, uma via rural, pouco movimentada, mas bem sinalizada, que cortava a região montanhosa e me levava diretamente à minha cidade. A noite já estava caindo quando decidi partir, e eu, um pouco cansada da viagem, estava mais ansiosa por chegar em casa do que prestando atenção no que acontecia ao redor. Conforme os quilômetros passavam, comecei a perceber que a estrada estava estranhamente vazia. Normalmente, durante a noite, a estrada ainda tem alguns carros circulando, mas naquele dia parecia que todos haviam desaparecido. E a escuridão, que a princípio me parecia confortável, agora me envolvia de forma opressiva, como se estivesse me engolindo aos poucos. A sensação de solidão na estrada foi se intensificando, mas eu continuei dirigindo, tentando manter a calma. A rádio tocava músicas suaves, e o som do motor do carro parecia acompanhar minha própria respiração. Foi quando, no retrovisor, vi uma luz vindo atrás de mim. A princípio, pensei ser um carro me alcançando, mas, conforme a luz se aproximava, percebi que estava seguindo em um ritmo que não fazia sentido. A luz parecia não aumentar a distância entre nós, mas também não se aproximava o suficiente para se tornar um risco iminente. Isso me deixou desconfortável, mas ainda assim, continuei dirigindo. Em determinado momento, comecei a ouvir o som de pneus cantando no asfalto, como se o carro estivesse tentando acelerar, mas sem sucesso. Eu não sabia se era apenas o som da estrada ou algo mais. Olhei no retrovisor e não vi mais nenhuma luz. Fiquei tensa, meus dedos apertaram o volante com força. Decidi parar, achando que talvez fosse apenas uma ilusão, um erro da minha mente cansada. Parei o carro no acostamento, desliguei o motor e fiquei em silêncio. O som da noite me envolveu, o farfalhar das folhas nas árvores, o vento suave, mas algo estava errado. Eu podia sentir que havia algo, ou alguém, ali. Foi quando uma batida forte no vidro me fez pular de susto. Olhei para o lado, e lá estava um homem, batendo contra a janela do motorista. Ele parecia ter saído do nada, sua aparência era desleixada, os olhos avermelhados, e seu cabelo estava bagunçado como se estivesse perdido há dias. Ele sorriu de forma estranha, com um sorriso torto, que não parecia de um ser humano normal. Meu estômago se revirou. Eu nem sabia o que fazer, mas consegui abrir um pouco a janela. O homem parecia querer algo, mas sua expressão era tão inquietante que eu não queria saber o que era. Ele falou com uma voz rouca e baixa. Está perdida, não está? Eu fiquei sem palavras, meu corpo inteiro tremia. A verdade é que eu estava completamente apavorada, mas não queria demonstrar medo. Tentei sorrir, como se fosse algo normal, e disse: Não, eu só estava fazendo uma pausa. Vou continuar logo. O homem olhou para mim com um olhar vazio, mas algo em seus olhos parecia perigoso. Ele não disse mais nada, mas deu um passo atrás e simplesmente ficou parado ali, olhando para o carro. Eu não sabia o que fazer. Não sabia se deveria continuar dirigindo ou esperar, mas algo me dizia que eu precisava sair dali. Antes que eu pudesse tomar uma decisão, o som de um motor cortou o silêncio da estrada.
Uma luz forte se aproximava, e eu pensei que fosse outro carro, alguém para me ajudar. Mas quando a luz chegou perto, percebi que era o homem, correndo atrás de mim. Ele estava gritando algo, mas a voz dele estava abafada pelo som do motor do carro que parou ao meu lado. O motorista, um homem corpulento, saiu do carro. Ele parecia normal, mas ao olhar para o homem que estava atrás de mim, seu rosto se transformou. Ele ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma. O homem que estava me seguindo parou ao lado do carro do outro, e então, sem mais nem menos, ele começou a gritar e a bater na lataria com força. Foi nesse momento que percebi que estava em perigo real. O homem não era apenas estranho, ele estava completamente fora de controle. O motorista que parou para me ajudar tentou acalmá-lo, mas o homem com os olhos avermelhados, com uma força insana, agarrou o outro pela camisa e o jogou no chão com um único movimento. A situação estava saindo de controle. Eu não sabia o que fazer. O que havia acontecido ali? Eu olhei para o outro carro, e dentro dele, um objeto brilhou. Meu corpo inteiro entrou em pânico. O homem que tentava me ajudar estava caído no chão, e o homem estranho estava se aproximando de mim, com um olhar fixo e ameaçador. Foi quando eu vi o farol do meu carro brilhar. Eu estava tão aterrorizada que mal consegui pensar. Em um impulso desesperado, entrei no carro, liguei o motor e arranquei. O homem estava tão perto, que parecia estar quase agarrando a porta. Eu acelerei ao máximo, e o som do motor cortava a noite silenciosa. Olhei para trás e vi a silhueta do homem desaparecendo na escuridão. Cheguei em casa tremendo, as mãos ainda suando no volante. Eu não conseguia processar o que havia acontecido. O medo estava em cada parte do meu corpo, e a única coisa que eu sabia era que aquela noite havia mudado minha percepção de segurança. Eu nunca mais olhei para uma estrada vazia da mesma forma. Nunca mais me senti segura, mesmo em um local tão comum e conhecido. A sensação de estar sendo seguida, de estar sendo observada, me perseguiu por dias. Eu passei a olhar por cima do ombro toda vez que saía de casa. O homem na estrada, com seus olhos vazios e expressão de loucura, ainda me assombrava. E até hoje, a única coisa que sei é que a estrada deserta, tão comum para muitos, foi o palco de um pesadelo que nunca vou esquecer.